Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Eu quero, em nome do nosso presidente, pastor Samuel Padilha, saudá-lo, cumprimentá-lo e pedir a você que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, compartilhe, curta a página, registre o seu comentário, a fim de que outras pessoas engajem e também participem desse que é um canal de subsídios, para além de outros vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que tem acompanhado as lições, tem percebido que temos estudado a respeito do corpo de Cristo, sob uma perspectiva bíblica, a respeito da igreja propriamente dita, sob as lentes do pastor José Gonçalves. E hoje a lição 9 fala sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. O textual está em Mateus, capítulo 28, verso 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática afirma que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, os versos 1 ao de número 11. E para introduzir e dialogar o primeiro argumento da aula de hoje, falando sobre pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, eu convido para esse lugar de fala nosso nobre companheiro, pastor William Enoch. Muito obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor Jesus. Que bom, querido irmão, querida irmã, estamos mais uma vez aqui estudando a palavra de Deus, hoje num tema importantíssimo que é o batismo. E iniciamos o primeiro tópico, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Inicialmente, nos atendo ao conteúdo da lição, o comentarista foi muito feliz. No primeiro item, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. E pode assustar, mas por que eu digo que o comentarista da lição foi muito feliz? Para tratar de um aspecto que gera bastante equívoco, uma interpretação que é contrária ao que realmente a Bíblia recomenda. Observe que a tradição católica e alguns outros segmentos do próprio protestantismo histórico. Então vamos lá, o primeiro item, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Por que é que eu disse que o comentarista foi muito feliz? Porque ele trata de uma forma muito específica para evitar e combater alguns equívocos que tem em relação a esse princípio doutrinário do batismo. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico, eles acabam observando, vendo a prática do batismo como um sacramento. Mas vamos lá, o que de fato é sacramento? O que significa sacramento? Significa sinal sagrado, um sinal capaz de conferir graça àquela pessoa que participa desse sacramento. Nesse aspecto, quando você olha para a história, é Agostinho que, bispo de Hipona, afirma que introduziu, ele que começou, foi por causa dos seus pressupostos que promoveu esse desvio na igreja, porque ele entendia que o batismo, como sacramento, é um rito. E, na sua visão, esse rito transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Ocorre que esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. E dessa forma, na visão de algumas traduções, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, essa ideia de que o batismo é um sacramento é um equívoco e você está sendo lembrado agora que isso vem dessa observação aí, dessa introdução de Agostinho. O batismo, então, não sendo sacramento, é muito importante que eu e você entendamos
que o batismo ele é uma ordenança de Cristo. Então é mais do que um sacramento. Ao longo do tempo, essa dúvida vem permeando muitas igrejas, vem permeando muita discussão teológica, porque a maioria das pessoas não se atém a esse detalhe e não param para compreender exatamente o que o ensino bíblico em relação ao batismo nos ensina. Ensina que é ordenança e que não é sacramento. É o texto bíblico que diz, ide. Então nós temos uma ordem, portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então não existe aqui nenhuma possibilidade de um poder mágico do batismo. Não existe aqui nenhuma possibilidade capaz de transmitir graça para a salvação. Não é assim. O ensino bíblico nos assegura que o batismo é ordenança dada por Cristo àquele ou aquela que já foi alcançada pela graça. E não somente aquela pessoa que quer obter uma graça através do batismo. Então é mais do que um rito, é mais do que um ato, é mais do que uma cerimônia, é mais do que uma rotina. Não, é uma ordenança para aqueles que agora, conscientemente, de uma maneira muito convicta, assume o testemunho público diante de Deus e dos homens, testificando assim da sua fé. O item 3, o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho entendia que o batismo, como um sacramento, ele também defendeu uma outra coisa que permeia até hoje. Para ele, também devia haver o batismo das crianças, dos bebês, por haverem nascidos com o pecado original. Então, na visão de Agostinho, eles precisavam ser batizados para alcançarem a salvação. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Então, é evidente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então não existe nenhum vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois o nosso Senhor foi quem disse que o batismo deveria ser administrado àquele que crê, que defende isso, que acredita, que crê, que tem fé. Uma criança ainda não tem essa capacidade de discernir, não chegou à idade da razão, não tem maturação e nem maturidade suficiente para crer e nem para fazer e defender as suas escolhas. Então, o batismo em águas é uma ordenança. Ele não é um sacramento, mas é uma ordenança que deve ser administrada aos adultos, logo, com muita responsabilidade, com credibilidade, com respeito, com conhecimento dos princípios bíblicos, para que essa pessoa, então, desfrute dessa jornada da fé, sempre firmada na firmeza da palavra de Deus, evitando qualquer ruído nesse aspecto, evitando qualquer distorção, e assim ela terá uma caminhada abençoada, uma jornada próspera na fé, e o nome do Senhor Jesus será glorificado na vida dela e através dessa pessoa também. Pois bem, queridos, aqui estamos de volta para trabalhar com vocês o tópico 2 de uma maneira bastante sucinta. Vejamos que a essa altura o autor, não obstante já termos visto sob a pessoa do pastor William sobre pressupostos, agora o assunto é simbologia e propósito do batismo. Por simbologia, nós temos uma identificação com Cristo Jesus, tanto no processo da imersão, quanto respectivamente na emersão. O sujeito, uma vez imergido, respectivamente, representa o sepultamento, quando emergido, a ressurreição. Nós temos o sepultamento de um homem e o nascimento de um novo homem. Essas ideias, elas estão implicitamente relacionadas à figura de Cristo Jesus. Paulo 5,17 da segunda carta aos Coríntios dissera que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo absolutamente se fez novo. Agora veja que num segundo momento nós temos o propósito do batismo.
Se em princípio existe essa simbologia, num segundo momento, propósito é testemunhar publicamente a fé cristã. Isto é, o sujeito faz uso do expediente de Cristo quando registrado por Marcos 16,15. Ide, pregai a toda criatura. O 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Veja que quem não crer será condenado, não quem não for batizado. Portanto, o batismo não tem aspecto salvífico, mas ele chancela a fé que salva. Ele ratifica a ideia que você, de fato, manifestou acreditando na pessoa de Cristo Jesus. Você creu? Crie. Então você chancela a crença por meio de uma fé pública, que é o batismo. Essa é uma maneira que você tem de registrar diante de si e de todos que você, de fato, faz questão de autenticar a pessoa de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 16, bem como Colossenses 2 e 6, registram fatos bastante parecidos nesse sentido, que de fato autenticam que o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a se comprometerem a seguir a Cristo Jesus. Por fim, pastor José Gonçalves diz que não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados, isto é, se o senhor, a senhora, o moço, moça que nos assistem aqui nesta programação já estão frequentando a igreja há algum tempo e ainda não se decidiram pelo batismo, muito respeitosamente eu preciso lhe dizer, essa decisão não fora pontualmente tomada, porque por certo existe um impedimento que faz com que essa decisão não seja urgentemente tomada pelos senhores. E ela precisa ser decidida porque ela, como disse, registra, chancela, ratifica, comprova a fé que salva. Se eu, você, nós ou qualquer outra pessoa não faz uso desse expediente, de alguma forma, nas entrelinhas, estamos deixando claro que existe alguma coisa que impede o nosso compromisso com Deus. Portanto, não há espaço para indecisão. O autor chega ao ponto de relatar que há muitos que rejeitam o batismo por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Então, eu preciso tomar uma decisão. Qual caminho eu quero seguir? O caminho ou um caminho? A porta estreita ou o caminho largo? Quais são as opções que estão dispostas diante de mim? Veja que todas elas, quando relacionadas a Cristo, o artigo é muito bem definido. Jesus não é um, Jesus é o caminho. Jesus não é uma, Jesus é a porta. Se alguém entrar por ele, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Portanto, decida-se e decida-se o quanto antes a fim de que você de fato comprove a sua fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu volto a falar ao pastor William, a fim de que ele destaque a fórmula e o método do batismo juntamente com os senhores. Deus te abençoe. Muito bem, o nosso terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. Observe que não é aleatória a maneira e a administração do batismo. A fórmula trinitária do batismo, quando lembramos da palavra de Deus, quando nós recebemos essa instrução do Senhor, lá na grande comissão, é o Senhor orientando os seus discípulos e a ordem é, diz o texto, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações. E aí o próximo passo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É sempre nessa ordem. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão, porque o texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos nisso, um só Deus. São três pessoas distintas, né? Mas com uma só essência. E o rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Por que a ênfase nessa fórmula trinitária? Não obstante a conhecermos, né, e a vivenciarmos isso, encontramos algumas situações de pessoas que participaram de um modelo diferente. E aí vem surgindo heresias em relação ao batismo. Por que isso ocorre? Porque nem todos os grupos da tradição cristã querem ou procuram seguir a fórmula trinitariana. Existem aqueles que seguem um tipo de doutrina mais modalista. Um exemplo é aqueles que praticam e acreditam no unicismo. Esse grupo batiza os seus membros somente em nome de Jesus. Eles admitem que, se Jesus, então, é o Filho de Deus, não precisamos desse modelo trinitário. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a essa prática trinitariana. Convém dizer que esses textos do livro de Atos, eles oferecem, então, uma observação, mas, inclusive, vale lembrar que algumas dessas pessoas, elas acabam fazendo isso de forma isoladamente, e esses textos não estão negando a fórmula trinitariana, de maneira nenhuma. Eles não negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. É quase que se a pessoa pegar um texto isolado, não analisar o contexto, e ela acaba, como nós sabemos, criando um pretexto para a escolha, para aquela visão que ela já pré-definiu, que ela quer seguir. Então, o batismo, quando lemos lá no livro de Atos, era feito na autoridade de Jesus. Isso não está anulando o modelo, a fórmula trinitária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é essa a fórmula que Jesus nos ensinou. Outro detalhe é que o batismo, ele deve ser por imersão. É esse o método bíblico do batismo. Existem também muitas práticas de batismo por aspersão no Novo Testamento. Mas esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Mas o contexto do Novo Testamento mostra, de uma forma muito clara, que o batismo nos dias bíblicos era o batismo por imersão nas águas. A palavra grega batizo possui o sentido de mergulhar, de submergir, tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Vários textos da Bíblia também mostram essa prática do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Então ali a preposição no significa em o Rio Jordão. É a ideia de que eles foram batizados dentro do Rio Jordão. Marcos, no capítulo 1, versículo 5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. João batizava onde havia muita água. Então, a fórmula trinitária do batismo sempre é essa fórmula bíblica, e é isso que seguimos, que acreditamos e defendemos. O batismo é por imersão e sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, queridos, concluindo a aula de hoje, em princípio agradecidos por você interagir conosco, acompanhar toda a exposição proposta por aqui, e sem você, obviamente, que nós não teríamos a audiência, a participação, a interação e o foco atingido. Muito obrigado por isso. Mas, como dito há pouco, por meio dos tópicos discutidos, hoje falamos sobre batismo, que não obstante não apresentar um caráter salvífico, ele tem uma importância de identidade com a figura de Cristo Jesus. É a forma em que o sujeito encontra de chancelar a sua fé em Cristo Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Ele e tornamos pública a nossa profissão de fé, diz o pastor José Gonçalves. Com essas considerações, a nossa expectativa aos senhores que nos assistem e que já se comprometeram por meio desse ato, que o Senhor nos conserve em paz e segurança.
debaixo das suas mãos potentes. A você que assiste essa programação e ainda não se decidiu quanto ao batismo, olha, analise, verifique, reveja seus conceitos e tome essa decisão o quanto antes. Muito embora ele não tenha o aspecto salvífico, ele ratifica, chancela, carimba a fé que salva. Então, procure o seu pastor, faça o preenchimento de uma ficha cadastral e esteja num próximo eventual batismo de nossa igreja, que acontece todo o primeiro sábado de cada mês, aqui em nossa sede em Presidente Prudente, descendo as águas a fim de registrar um compromisso com a figura de Cristo Jesus. Sem mais delongas, o meu desejo é que o Senhor lhe abençoe e que, querendo Ele, nos possamos ver no próximo programa. Fique na paz.